Olá, estamos aqui neste vídeo para falar sobre a pergunta número 91 de O Livro dos Espíritos. Somos do canal Pátria do Evangelho e estamos também na página do Centro Espírita Eurípides Barçanufo no Facebook. E somos aqui da cidade de Ipiaçu, Minas Gerais. Meu nome é Gilmar Divino. Pergunta número 91 de O Livro dos Espíritos. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Como vimos falando nas perguntas e respostas anteriores, fazendo os nossos comentários sobre o deslocamento do espírito, sobre a questão do plano espiritual, como é que seria essa questão. Agora Kardec pergunta se a matéria opõe obstáculo aos espíritos. Gente, ele está falando da matéria do nosso plano, se essa matéria do nosso plano influencia no deslocamento dos espíritos no plano etéreo, no plano da espiritualidade. A resposta é curta, mas existem poréns que devem serem buscados noutras obras que aprofundam sobre o tema, principalmente nas obras de Chico Xavier, nas palavras de André Luiz, no livro Nosso Lar. Bom, resposta: nenhum. Eles passam através de tudo, o ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Então, para os espíritos, esse nosso mundo material não opõe obstáculos, segundo a resposta dada aqui para Allan Kardec. Vamos lembrar então que o Livro dos Espíritos é um livro que vai trazer de uma forma geral o conhecimento do espiritismo para todos aqueles que querem buscar saber sobre essa filosofia, essa ciência e buscar esse conhecimento. Bom, mas na obra de André Luiz, ele vai aprofundar um pouco mais sobre isso, onde ele nos informa que para os espíritos que já conseguem perceber-se no plano espiritual e já conseguem entender que eles estão em um plano diferente, eles realmente não terão obstáculo na questão da matéria aqui do nosso plano. Mas os espíritos que desencarnam, mas ainda se acreditam encarnados, se acreditam muito ligados à matéria aqui do nosso plano, esses espíritos vão sim pensar, né, pela mente, de que uma parede, de que uma porta fechada, qualquer coisa esteja à sua frente aqui do nosso plano, vai obstaculizar, né? Ou seja, vai tirar dele a possibilidade de atravessar para o outro lado. Por que isso? Porque na mente dele, ele ainda está no nosso planeta, na parte terrena, na parte material. Então ele não consegue imaginar que ele consegue atravessar paredes, atravessar portas, atravessar uma árvore, atravessar, de repente, uma montanha, porque ele se imagina preso ainda no nosso espaço e tempo, aqui, do nosso planeta, aqui na parte material. Então, para esses espíritos, gente, pasmem vocês que talvez seja a maioria, para esses espíritos, as coisas materiais aqui da Terra lhes serão obstáculos. Se vier uma chuva, eles vão tentar se esconder da chuva, com medo de se molhar. Mas à medida que ele vai percebendo-se no plano espiritual, ele vai se reconhecendo no outro lado, ele vai sabendo que ele é um espírito etéreo, ou seja, feito de um corpo espiritual diferente dessa matéria nossa aqui, e que ele tem essa prevalência sobre essa nossa matéria, e que ele tem um outro mundo ao seu redor, né? Equivalente ao corpo espiritual dele, que nesse outro mundo, sim, os obstáculos e coisas desse outro mundo vão sim ser obstáculo à travessia dele, né? Porque ele é como se ele estivesse em um outro mundo onde tudo se relaciona de forma diferente, mas correspondente àquela existência. Então esse espírito ele vai saber que ele, aqui na Terra, ele já tem prevalência sobre a matéria. E aí ele vai saber se deslocar, né, de um lugar para o outro, se considerar aqui o nosso planeta. Mas se ele está no plano espiritual e não tem obstáculo para ele, o nosso plano material, no plano espiritual também existem as limitações. E essas limitações decorrem da sua evolução espiritual, que às vezes ele não é tão evoluído a ponto de poder se deslocar de um planeta para o outro, ou de uma esfera espiritual para outra, ou de uma dimensão a outra. Então tem todo um contexto, porque depois que se aprende a contar até 100,
Nós temos que aprender a contar até 1000. E talvez um dia a gente vai perceber que sempre haverá dificuldades no infinito para a compreensão das coisas. Mas, à medida que nós vamos conhecendo, nós vamos aprimorando o nosso espírito e vamos conseguindo conquistar uma sensação de felicidade por sermos filhos de Deus e estarmos no contexto do universo, como nos foi colocado, onde nós somos inseridos. Beleza, gente? Deus abençoe a todos. A pergunta 92, né, vai falar sobre o dom da ubiquidade, mas fica para o próximo vídeo. Nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.